Oi, gente, tudo bem com vocês? Hello, everybody! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu estou assim super feliz. Vai chegando, vai pegando papel e caneta pra gente poder começar essa aula maravilhosa que hoje tá assim muito. Valquíria, beijo grande! Obrigada, querida, por estar aqui. Já tá com papel e caneta na mão? Bora lá! Porque hoje essa aula está maravilhosa, muito boa. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, de coração, gente, vamos desligar o botão da censura, por favor. Abre o coração para aprender, para desenvolver. Eu não nasci sabendo, eu também aprendi. Então, muita coisa que eu vou falar hoje. Gente, tudo que eu tô falando pra vocês é porque eu quero que vocês tenham uma vida maravilhosa, que vocês aprendam a criar a vida de vocês, que vocês realizem seus sonhos. Então, não tem outro jeito a não ser você se conhecendo melhor, você sabendo quem você é, entende? Então, primeiro a gente falou sobre, né, a formação da nossa psique. Estão lembrados? Consciente, subconsciente, inconsciente. E agora a gente vai entrar para entender como funciona as leis que regem o externo. Então a gente tem as leis que regem o interno, certo? E tem a que rege o externo. Então nós vamos falar do lado externo hoje, que são as 7 leis universais. Essas 7 leis universais, elas são chamadas 7 leis herméticas, ok? Bom, pra gente começar a falar das leis, primeiro a gente tem que entender que o mundo, ele é dividido em 3 partes, tá? O universo, né? Ele é regido em 3 partes. O mundo ele é regido por 3 partes. Primeiro, tem o plano físico. Qual é o plano físico? É tudo que a gente pode sentir, tudo que envolve os nossos 5 sentidos, né? A audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato. Ele está ligado diretamente ao plano da matéria, certo? Engraçado que eu vou abrir uma aspas aqui para falar de uma coisa que aconteceu hoje. Vocês sabem que eu tava assim pedindo muito assim para Deus uma sabedoria para falar sobre essa aula de hoje. Por quê? Porque é um assunto que tem muita crença limitante, muita coisa envolvida. Boa noite, Vera querida, beijo grande. Tem muita crença envolvida e aí as pessoas elas já vêm com o coração fechado, não abre para aprender. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou nascida no berço evangélico. Passei minha vida inteira, entende? Buscando o porquê, querendo entender o porquê eu estou aqui. E muita coisa eu precisei assim reorganizar minha mente, literalmente me afastar para poder buscar mais conhecimento, porque eu sentia que faltava, não fazia muito sentido muita coisa. Então, quando eu fui entender sobre quem eu era, quando eu entendi um pouco, eu comecei esse meu aprendizado da minha psique, né, de desenvolver, entender como funciona a minha psique, que existia um consciente, que existia um subconsciente. Tudo isso eu aprendi quando eu fiz hipnose. E, aliás, PNL. Eu fui mais profundo no subconsciente quando eu fiz hipnose. E aí muita coisa já começou a fazer mais sentido para mim. Minha mente começou a expandir um pouco mais. Então, quando eu fui estudar, porque eu sempre fui uma estudiosa da Bíblia, e quando eu fui estudar a Bíblia um pouco mais profundo, que é uma coisa que a gente vai falar lá na frente, que a gente vai estudar sobre isso, e eu fui estudar a Bíblia, o livro Torá, literalmente a Torá, para entender como funcionava, e eu entendi muita coisa. Vocês vão passar a entender também.
E aí muita coisa passou a fazer mais sentido. E aquele sentimento que eu tinha de vazio e de parecia que faltava informação, sabe? Foi preenchendo, foi preenchendo, foi preenchendo. E eu acredito 100%, gente, que o conhecimento, nossa, vocês vão ver durante a aula, o conhecimento literalmente liberta. Foi isso que eu aprendi. E é isso que eu desenvolvi, é isso que eu vivo na minha vida. Hanna, qual a sua religião? Eu não tenho uma religião, gente. Eu sou 100% de Deus. Eu aprendi isso com o meu relacionamento com Ele, que eu vou ensinar para vocês aqui o caminho que eu segui, tá? Então vamos lá. Esse mundo, ele tá no plano físico, né? Dividido em 3 partes, vocês lembram que eu falei? 3 partes, o plano físico, mas eu quero falar primeiro do físico, que o mental e o extrafísico, ok? Mas vamos falar do físico primeiro, que envolve todos os nossos 5 sentidos. Tudo que é relacionado aos 5 sentidos é o plano físico, ok? E aí eu tava estudando, querendo saber um pouco mais sobre isso, e hoje quando eu estava, hoje pela manhã estudando um pouco, e aí me veio aquela, sabe aquela, vamos falar intuição, inspiração de Deus, e veio aquela inspiração, veio aquele insight. Por que você não procura saber como funciona a mente dos cegos? Como funciona a mente porque o cego, ele não vê, o cego ele não cria imagem. Aí eu, uau, é verdade. Como que ele pensa? Porque se a base dos nossos pensamentos são imagens, como funciona isso? Gente, e eu conheci o canal do... não lembro o nome dele, mas eu prometo que eu vou deixar aqui para vocês ir lá assistir os vídeos dele, que eu achei assim fantástico, fantástico. Eu tirei muitas dúvidas e eu compreendi muita coisa. Gente, o cego, como que, por exemplo, o cego de nascença, o cego que ficou cego depois, ele cria imagens baseadas com tudo aquilo que ele já viu. Mas aquilo que ele não viu, ele não tem uma memória, então ele não tem como criar. Então, o cego que é de nascença, imagina, ele não tem memória de nada. Ele não sabe como é uma maçã. Ele não sabe como é um carro, ele não sabe. Ele é cego de nascença, ele nunca viu, ele não existe uma memória. Então, como funciona na mente dele? É por código, gente. É literalmente códigos. Por exemplo, é por informação, é por conhecimento. Olha que interessante. Se você falar para um cego assim, olha, isso aqui é uma xícara, e vai botar na mão dele. O que ele vai fazer? Ele vai usar os sentidos que ele tem, que é o tato. Ele vai pegar e ele vai sentir a xícara. E conforme ele vai sentindo, ele vai criando um código, uma informação no cérebro dele. Quando ele conhece uma pessoa, tem gente que fala assim, ai, toca no meu rosto. Gente, o cego, ele não vai conhecer você por tocar no seu rosto. Porque para ele, quando ele toca no seu rosto, ele sente a mesma coisa. Ele sente um nariz, 2 olhos, orelha, cabelo, queixo, boca. E é igual. Então, o que vai fazer o cego saber quem é você é o sentido falando cego no caso, né? É o sentir, ele vai sentir o seu cheiro, o perfume, ele vai sentir... por exemplo, tem a informação também que é dada. Olha, essa é a Hanna. A Hanna, ela tem luzes loiras no cabelo, o cabelo dela é cacheado. A Hanna é um pouco menor que você, porque ele tem um pouco de noção do tamanho que ele é. E aí ele vai falar, você é menor que eu, então ok. Entende? Então ele vai tendo informações que vão criando códigos e é assim que ele cria. Muito, muito, muito interessante. Eu achei assim, eu super recomendo vocês ir depois lá no canal desse meu coleguinha, que eu acabei de conhecê-lo, e vou deixar para vocês o link aí para vocês saberem e conhecer um pouco mais esse mundo lindo, maravilhoso e extraordinário,
porque ele passa toda essa informação de uma forma tão descontraída, tão maravilhosa, e você pode entender perfeitamente como eles pensam, e é maravilhoso. Gente, foi uma experiência muito boa hoje, viu? Foi muito bom mesmo ter visitado esse canal do YouTube. E ele fala que um cego que você nunca viu, eu também não. Ele é muito bem-humorado, foi muito bom. Então, o primeiro plano que se divide o mundo é o mundo físico, né? Então tudo que você pega, tudo que você sente, tudo que você sente o cheiro, não é? Ai, que vontade de tomar um café. Você sabe como funciona o café, você sabe o cheiro do café. Então isso aí é o plano físico, é o que vira matéria, ok? O segundo plano é o plano mental. Tudo que está além da matéria, tudo que você coloca no plano da sua mente, tudo que você alinha com a sua psique, que a gente já aprendeu da estrutura da psique, é o seu plano mental. Então, o plano mental é tudo que não é matéria. Tudo que você, por exemplo, tô com uma saudade da minha mãe lá no Brasil. Tá na onde a saudade? Ela tá no plano mental. Entende? Existe uma tradução para a palavra saudade? Não, existe um sentimento. Entende a diferença do matéria, dos 5 sentidos, de sentir, e dos sentimentos? Os sentimentos são mentais. Tá lá no subconsciente que a gente aprendeu lá. Quem não assistiu a primeira aula, a primeira aula, vai lá para a primeira aula assistir, porque é super importante para acompanhar todo o conteúdo que eu tô passando, ok? Pra gente acompanhar o raciocínio. Bom, e o terceiro plano é o plano espiritual. Gente, o plano espiritual está além da matéria, está além da mente. É chamado de extrafísico ou metafísico, que também a gente vai aprender muito sobre ele, que eu amo. Pra gente entender como funciona esses 3 planos do mundo, existem 7 princípios a ser seguido. Entende? Então, existem 3 planos. Desses 3 planos, existem 3 leis que regem esses planos, ok? Que leis são essas? São chamadas as 7 leis universais, ou as 7 leis herméticas. Por que herméticas, gente? Porque hermético, mulher que gosta de Tupperware vai entender que o Tupperware ele fecha hermeticamente, né? Que é aquilo que fecha, que é lacrado, que não entra um arzinho, ele fica totalmente lacrado. Bom, as 7 leis herméticas, ela foi escrita em 1908 num livro chamado Kybalion. Esse livro, ele tem conteúdos aí de mais de 5.000 anos antes de Cristo, gente. Isso é muito antigo. Esse conhecimento, ele é oriundo de Hermes Trismegistus. É a junção de 2 sábios. Um sábio do Antigo Egito e um sábio da Grécia. Tá? Eles foram considerados sábios nas 3 principais esferas humanas, que é a primeira esfera mental, psíquica e a física. Eles tinham um conhecimento extremamente profundo e foi considerado assim grandes iluminados aqui na Terra por serem dotados desse conhecimento e terem expandido esse conhecimento. E assim como Jesus, quando Jesus veio aqui na Terra, ele também é o nosso grande iluminado. Eu acredito muito em Jesus Cristo. A minha fé foi baseada em Jesus, a construção da minha fé, né? Mas a gente também tem que considerar que existiu sim outras pessoas que passaram para cá e que expandiram conhecimentos. E Jesus, sabe o que ele veio fazer? Ele veio ensinar como viver nesse mundo seguindo os princípios. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Bem, esses ensinamentos eles foram explicados por meio de axiomas, né?
e aforismos, que nada mais são do que frases que contêm conhecimento com muito e profundo, uma base de conhecimento muito profunda, em poucas palavras. Por exemplo, quando Jesus disse assim, o meu reino não é desse mundo, nessa frase contém axiomas. E um axioma extremamente forte, por sinal. Para quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Também é um axioma, entendeu? Vamos dizer parábolas, que também é a mesma coisa. Então vamos entender mais ou menos um pouquinho mais sobre isso. Abre o coração para entender, gente, abre. João 10:10 na Bíblia diz assim, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso também é um axioma que você tem que aprender a estudar e compreender. Resumindo, essas leis elas foram manuscritas por axiomas para proteger o conteúdo. Por que me escreveram com uma linguagem mais simples, um jeito mais fácil? Porque a gente precisava proteger esse conteúdo para que, de certa forma, houvesse um controle, até um controle da população. Aí você fala, um controle, mas por que esconderam coisas, né? Que a gente ainda vai falar sobre essas coisas tão importantes, por que esconderam? Porque imagina, se não houvesse um controle naquela época, eu acredito que eu não teria problema com isso, mas eles tiveram naquela época, como a Igreja Católica hoje tem também um poder, né, vieram, né, desde lá de trás com muito peso para poder manter o controle, dizendo não faça isso, não faça aquilo, olha, cuidado, hein, Deus está te vendo, hein, tudo isso é um controle, é uma manipulação. Entende? É um meio de falar, isso é um alerta, viu? Eu tô só te alertando para que você não caia nisso. Olha, Deus tá vendo, hein? Gente, isso nada mais é do que controle. É querendo controlar. Não, eu falo pro bem. Lembra quando eu falei do ego da mãe? Ela fala, eu só queria ser o bem, mas no fundo não falei pra você. Né? Na verdade é só o ego. Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Hermes foi o fundador da escola de mistérios do Antigo Egito, muitos anos antes de Cristo. Nessa escola se ensinava o que é espiritual, o que não é palpável. Esse é um dos motivos pelos quais esses ensinamentos foi chamado oculto. Eu me lembro na minha época que eu era bem religiosa na igreja, nossa, falava ocultismo e eu já falava sangue, Jesus tem poder, misericórdia, amarrar todas aquelas falas que todo mundo já conhece. Porque para mim o termo ocultismo já era do Satanás, já era do inferno. Você já amarrava, amordaçava e já lançava no inferno. Hoje eu fui entender, eu me abri para o conhecimento, eu entendi que oculto é aquilo que foi escondido, gente. Ocultismo nada mais é do que oculto, do que foi escondido, simplesmente não foi para todo mundo descobrir. Foi só isso. Olha só, e eu já achava que era Jesus. Misericórdia. Né? Então, e o ocultismo, ele nasceu justamente para que o conhecimento se permanecesse escondido. Jesus veio para nos mostrar como viver nesse mundo regido por leis. E ele mesmo ensinou muito sobre cada uma dessas leis e como aplicar. Provavelmente, muitas coisas vão começar a mudar na sua vida a partir de agora, com o entendimento dessas leis. Eu não tenho dúvida, porque foi assim que a minha vida começou a mudar. Quando eu comecei a entender quem eu era, a estrutura de quem eu era e a estrutura do mundo como ele funcionava. Ok? Bom, então vamos começar falando pela primeira lei. São 7. A gente vai falar de uma. Hoje nós vamos falar somente de uma. Próxima aula a gente fala da segunda e cada aula a gente vai falando de cada uma dessas leis. Por quê? Porque é um material muito denso, muita informação e eu quero tomar muito cuidado para falar dessas leis, para que todo mundo possa entender, compreender e viver uma vida, gente, maravilhosa que Jesus veio nos ensinar. Entende? Vamos lá.
O primeiro princípio é o princípio do mentalismo, a lei do mentalismo. O todo é mente. O todo, também chamado Deus, chamado como vocês quiserem chamar, Espírito Santo. Eu chamo Deus, que é o nome que eu mais me identifico. Eu sou nascida no Evangelho, então eu me identifico com o nome Deus. Então, o Deus, o todo é mente. O universo é mental. Então, existe uma mente regida por essa mente que tudo faz mentalmente. Primeiro, nós temos que saber o que é o todo, né? O livro explica que o todo, ele é incognitível. Que livro? O Kybalion, ok? Ele diz que o todo, ele é incognitível. Que significa que não conseguimos compreender ou entender. Isto é, completamente fora da capacidade humana de você entender quem é o todo. Resumindo, ninguém explica Deus. Boa noite! Boa noite, Eliette. Beijo grande, viu? Obrigada por estar aqui na aula. Então, resumindo, o todo é incognitível. Ninguém explica Deus, ok? Ele é muito além daquilo que podemos entender, mas podemos procurar compreender da melhor forma possível quem ele é e aceitar quem ele é. O versículo bíblico de Hebreus 11:6 diz que porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha que coisa interessante, né? Se o Kybalion está dizendo que Deus é incognitível, né, é inexplicável, capacidade humana nenhuma entende quem é Deus, ninguém explica Deus. Por outro lado, tem um versículo bíblico, aliás, vários, que diz que ele recompensa e ele abençoa, né? Daqui, ó, para quem vai até ele, tem que crer, precisa crer que ele existe. E ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, por isso que quando você entra no princípio do mentalismo, nada mais é do que você conhecer um pouco mais de quem é o todo e como ele funciona. Existem 3 formas que nos ajudam a compreender melhor quem é o todo. A primeira forma é: o todo é real, o todo é infinito e o todo é imutável. Se você entender essas 3 formas, tudo vai ficar muito mais fácil para você. Então, o todo é real, o todo é infinito e o todo é imutável. O todo, ele é real. Lembra do versículo Hebreus 11:6? Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe. Ele existe, você tem que crer que ele existe. Porque não existe como saber, porque ninguém explica Deus, certo? Tudo que existe fora do todo não é real. O que é real é o que está em Deus. E a gente acha que o que está real é o que está aqui, na matéria, não é? A água que eu bebo, a luz que eu acendo, o carro que eu ando. Todo mundo acha que isso é o real. E não é. Na verdade, isso é a Matrix. O todo, ele é infinito. Infinito no tempo, no espaço. Não existe antes, não existe depois. Ele é onipotente, onisciente e ele é onipresente. Ele é infinito. O todo, ele é imutável. Ele não se molda, ele não se varia. Ele é absoluto. Se ele é tudo, se ele é tudo que termina, acaba. Ele não é. Ele é tudo que termina e tudo que começa. Ele é a polaridade do positivo e do negativo. O resumo do todo
é que ele é todo, ele é tudo, e tudo que há está dentro do todo, ok? Tudo que é finito, mutável, não faz parte do todo. Deu para compreender isso? Gente, pode escrever, pode mandar as dúvidas, ok? Vai anotando. Mas se o... Gente, presta muita atenção nisso. Abre o coração para entender isso. Mas se o todo é tudo e já existe tudo que há, então Deus é tudo e já existe tudo que há, então como se cria? Porque se tudo já existe, como se cria? Como surgem as coisas? Da onde vem tudo isso? Como? O todo cria por meio da mente. Ele cria tudo que há, tudo é criação. Tudo é uma criação mental, na mente de Deus, na mente do todo. E se o todo é mente, não é? Porque olha só, tudo se cria dentro do todo. E o todo é mental, ele é mente. Então, podemos entender que a mente é o todo. Deu para entender, gente? O todo cria por meio da mente, ele cria tudo que há. Tudo é uma criação mental na mente do todo. E se o todo é mente, a mente é o todo. Vocês lembram quando eu falei lá na aula do inconsciente que eu dei a minha perspectiva do que era o inconsciente, que eu ainda falei que para mim o inconsciente nada mais é do que a centelha divina de Deus, aquela parte de Deus em nós? Essa é a minha perspectiva, é o que eu sinto que é, entende? Então para mim é sim a parte de Deus em nós, ok? Então eu vou repetir de novo, vamos lá. O todo cria por meio da mente, ele cria tudo que há, e tudo é uma criação mental na mente do todo. E se o todo é mente, a mente é o todo. Nós também temos esses poderes mentais. Porque se o todo é mente, e nós temos uma mente, e se ele está dentro de nós, ele é essa partícula dentro de nós chamada centelha divina, Espírito Santo, eu superior. Se Deus faz parte de nós, está dentro de nós, eu pergunto para vocês, o que somos nós? O que nós somos? Alguém responde aí para mim, deixa eu ver. Olha lá. Nós também temos esses poderes mentais. Porque se o todo é mente, e nós temos uma mente, se ele está dentro de nós, temos essa chamada centelha divina, o Espírito Santo, eu superior, o nome que você quiser dar, ok? Se Deus faz parte de nós, está dentro de nós, eu pergunto para você agora que está me assistindo, o que nós somos? Alguém aí, manda para mim, o que nós somos, na sua perspectiva, o que você acha que nós somos? Nós somos deuses. Nós somos deuses. Somos deuses, porque não tem como explicar isso. Se temos uma mente, o todo é mente, e ele está dentro de nós, e Deus faz parte de nós, está dentro de nós, que somos? Somos deuses. Hannah, não somos observadores, porque os observadores estão do lado de fora. Nós somos deuses. Vamos procurar essa informação para ver se é verdade? Vamos! Se você tiver fácil aí no seu aplicativo, se você tiver uma Bíblia por perto, você pode abrir Salmos 82:6. E você pode ler esse capítulo inteirinho, que ele tá todo escrito em axioma. Eu vou abrir, eu vou ler para vocês. Vamos lá, Salmos 82:6. 82:6. Aliás, acho que eu vou ler ele inteiro, porque senão a pessoa vai... Tem muita gente que fala que eu sei, porque eu já fui cristã,
religiosa, e eu falava assim, tem que ler todo o texto, não todo o contexto, não pode ler só uma parte. Eu fazia isso, eu sei. Vamos lá. Salmos 82. Olha só. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Todas as vezes quando eu lia versículos que falava de deuses, gente, eu tava achando que era outros deuses de madeira, de escultura. Vamos lá. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fareis justiça aos pobres e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Você tem que fazer a justiça ao pobre, ao órfão, ajuda o aflito, o necessitado. Livrai o pobre da necessidade, tira ele da mão do ímpio. Eles não conhecem, eles não entendem, eles andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu já disse a vocês, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morreis como homens e caireis como qualquer príncipe. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuíste as nações. Gente, que é isso, gente? Eu nunca li esse capítulo desse jeito. Hoje eu entendo. Quando ele fala, vocês estão vendo, ajuda o necessitado, ajuda, faça isso, faça aquilo. Gente, vocês têm o poder. Vós sois deuses. Eu não vou ficar lendo um monte aqui, mas eu tenho muitas coisas para... Anota aí, Salmos 82:6. Depois você pode ler João 10:34. Também fala, vós sois deuses. Jesus, gente, chegou diante... Quando chegou de toda aquela, né, os guardas chegaram para prender Jesus e eles falaram assim, quem é que tu és? Tu és Deus? Tu, né, que ele fala assim, tu que dizes? Tipo assim, Deus sempre falou com axiomas, entende? Quando o discípulo de Jesus chegou para ele e falou assim, ok, mostra-nos o mestre. Aí ele vira e fala assim, vocês ainda não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim. Gente, se Jesus veio encarnado na Terra, eu tô falando no sentido literal, tá, gente? Eu vou trazer a tradução da Bíblia literária, porque hoje eu não leio mais a Bíblia no literal, tá? Eu leio a Bíblia metafísica, mas vamos trazer no literal. Jesus realmente esteve aqui na Terra e aí... Ele falava assim, se ele esteve aqui na Terra como homem, ele não era Deus, gente. Ele era o que somos. Homens, só que deuses. Porque Deus é mental e Deus é a nossa mente, está dentro de nós. Então, quando Deus, quando Jesus veio para a Terra e ele caminhava, ele veio fazer o que aqui, gente? O verbo se fez carne para mostrar pra gente. Olha, mais uma prova de que nós somos deuses, olha só. E o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus. E o verbo andava com Deus. Gente, nós não somos separados. Somos um. Isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu passei a ser uma pessoa preenchida, sabe? Eu não sou mais vazia, eu sou preenchida agora, porque eu sei, eu não faço mais aquela oração para um Deus lá, eu faço oração para o Deus aqui. Gratidão, Deus, por mais um dia. E eu consigo falar com Deus dentro de mim. Gente, isso é maravilhoso. E isso é estudo, para entendimento parece um pouco confuso, mas é assim que é. E a Bíblia está repleta de versículos provando isso. A única diferença é que foi escrito por axiomas.
Assim como as leis, tudo foi escrito por axiomas para proteger. Porque se todo mundo soubesse, então quer dizer que você é Deus, você pode fazer. Sim, somos co-criadores, podemos criar a nossa realidade. Imagina se todo mundo pensasse assim, não ia ter pobreza, não ia ter tristeza. Hoje tem pobreza, tem tristeza, tem escassez. Por quê? Porque as pessoas limitaram as outras. Porque se não houvesse essa limitação, o mundo seria muito diferente, gente. A gente estaria vivendo literalmente no paraíso. Entende? Anota esses versículos, vai estudar. Começa a ler a Bíblia por outra perspectiva. Você vai entender. E você vai ficar muito mais preenchido. Vocês estão chegando agora, gente, assiste desde o comecinho essa aula depois lá no YouTube, tá bom? Para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando. É um conteúdo muito delicado, muito denso, e que requer muita atenção. Esse conteúdo vai mudar a vida de vocês. Eu tenho certeza, assim como mudou a minha vida. Compreender essa lei, que para mim é a mais importante de todas, fez toda a diferença na minha vida. Bem, agora que eu já falei, já passei os versículos bíblicos, tem toda a base bíblica, não é? Porque foi assim que eu abri. Gente, outra coisa que eu preciso falar, eu só me abri para esse conhecimento, eu me permiti, porque eu só li a Bíblia, para mim só a Bíblia tinha razão. Porque eu vi embasamento bíblico. Se eu não tivesse visto embasamento bíblico, eu nunca teria me aberto para esse conhecimento. Quando eu vi que tinha base, eu falei, opa, Jesus também ensinou isso. E aí, quando eu me abri, começou a fazer mais sentido. Ok? Gente, então, se Deus está em mim, se Deus se o todo é mente, o universo é mental, Deus está em mim. Deus está em mim. Eu sou parte dele. Eu sou uma extensão do todo aqui na Terra, experienciando essa vida maravilhosa. E fazendo o quê? Co-criando. Por quê que eu estou co-criando? Por que você está co-criando? Porque nós somos herdeiros. E se Deus é o grande Criador, qual é a maior herança que Ele nos deixou? De co-criar. Por que co-criar, não criar? Porque Ele é o grande Criador, Ele cria. Tem o piloto e tem o co-piloto, não é? Por isso que Jesus falou, vocês vão fazer obras ainda maiores, muito maiores. É porque o conhecimento não chegou até a gente. Por isso que a gente ainda não faz obras maiores. Agora, a partir de hoje, você vai começar a fazer obras maiores. Tenho certeza, porque agora você entende que você tem a capacidade, o poder de criar a sua realidade. Certo? Gente, como entender? Hannah, como é isso então? Deus está dentro de mim? Então eu não sou eu? Não, você não é você, eu não sou eu. Ai, meu Deus, agora confundiu tudo. Não, calma lá, vamos continuar. Fica comigo. Olha só, vou explicar de uma forma bem legal para você entender como Deus está em nós e como nós somos nós aqui e como somos nós pela perspectiva de Deus. Imagina o oceano, ok? Pega um conta-gota. Vai lá no oceano e pega uma gota do oceano. Uma gota. O que vocês vão ter? Uma gota do oceano. Essa gota, ela vai deixar de ser oceano? De jeito nenhum. Ela é uma gota do oceano. Isso não vai mudar. Mesma coisa se pegar um grão de areia, vai continuar sendo um grão de areia do mar. Então Deus, ele se fragmentou para experienciar. Nós estamos aqui vivendo essa vida, como diz a nossa amiga, como chama ela? Maya Andrade, né? Temporariamente humanos aqui, experienciando essa vida. Gente, não faz sentido para vocês essa pergunta que eu vou fazer agora? Por que Deus colocou a gente aqui para viver 70, 80, 90 anos e acabou? Faz sentido isso? Com a grandeza, olha para o espaço, pesquisa a NASA. Faz sentido para vocês, sabendo que existe uma grandeza tão grande?
Pois é, a gente vai entrar nesse conhecimento maravilhoso e profundo nas próximas aulas. Então vamos lá, nós somos uma gota desse oceano. Não deixamos de ser o oceano, só somos uma gota, uma partícula do oceano. Então, você foi gerado e foi colocado entre você essa gota, essa partícula de Deus, que é a sua mente. Entende? Então, quando você está no nível de conhecimento, desenvolvimento, o que vai acontecer? Se eu pegar essa gota e devolver para o mar, o que acontece? Você consegue separar essa gota de novo? Não. Não consegue separar essa gota de novo. Porque é o oceano. Não se divide. Entende? Uma vez que essa gota volta para o oceano, ela continua sendo oceano. Então nós somos extensão de Deus. E quando a gente voltar para Ele, a gente é Ele. A gente volta para a essência. Entende? Ai, que coisa maravilhosa. Gente, mas a gente vai ainda se aprofundar mais nisso nas próximas aulas, tá bom? Fica comigo, vai acompanhando. Eu sei que é muita informação. Assiste esse vídeo 3, 4 vezes, 5 vezes, até assimilar, até... Se tiver dúvida, pergunta, não tenha medo de perguntar. Se eu não souber responder, eu vou atrás da resposta para vocês, entende? E é assim que a gente cresce junto, e a gente aprende junto, se desenvolve junto, expande junto, tá bom? Então, quando você entende que você é essa partícula de Deus, você entende o poder que você tem. Eu entendo o poder que eu tenho hoje, o meu poder de herdeira. Então, quando você fala, eu sou herdeira de Deus, eu posso ter tudo. Quando eu tava lá na igreja, que eu ficava, sou herdeira, eu só pensava o quê? No carro, na casa, na conta paga, no dinheiro no banco. E, ai, eu vou morar no céu. Gente, a minha maior preocupação mesmo era o dinheiro no banco. Entende? Minha maior preocupação era a conta para pagar. Então, eu não entendia o que era herdeira. Hoje eu entendo que eu sou herdeira. A minha maior herança é ser co-criadora. Eu crio a minha realidade. Hanna, como isso acontece? Fica comigo, gente. Segura. Vocês vão assimilando toda a informação de como cria a realidade. O primeiro passo é viver o hoje. Não deixe de viver o hoje. O hoje, você cria a sua realidade amanhã. Não tenha pressa. Não fica pensando no amanhã. Não fica preocupado. Você pode pensar, você pode projetar, mas ficar preocupado, colocar sua preocupação no dia de amanhã, daqui a um mês, não faça isso com você. Você está atrapalhando o processo de cocriação. Vivo hoje pensando, projetando, mas sem ansiedade. E a gente vai falar muito sobre isso, ok? Porque eu tô fazendo toda essa aula e mostrando as estruturas para vocês, para depois a gente trabalhar como nós vamos criar nossa realidade. Entende? Quem captar essa aula de hoje já está começando a criar a realidade dele agora. Ok? Então, gente, estamos nesse mundo dual, experienciando essa vida material que estamos aqui, porque somos matéria, e tudo isso é um projeto de Deus. Até porque a Terra foi Ele que criou. E nós somos herdeiros. Gente, o poder da nossa mente é algo tão grande, é tão maravilhoso, é tão assim inexplicável a nossa mente, que ela trabalha num nível que ninguém explica. No entanto, que a gente não usa a capacidade, não usa. Por isso que eu acredito que no inconsciente, que é aquela parte maior que temos da nossa psique, é onde está Deus, é onde está a nossa mente maior. Por quê? Como explicar os placebos? Você vê os testes que eles fazem dos medicamentos e tudo mais,
Quando você vai ver, eles te dão o resultado lá do remédio, mas ninguém fala dos placebos. Se você for lá na internet, você pesquisar os benefícios dos placebos, vocês vão ficar chocados. Pessoas que tiveram memórias, memórias não, que tiveram melhoras significativas com o uso de placebo, gente, farinha com açúcar. Literalmente farinha com açúcar. Por quê? Porque tá aqui, porque ela acreditou. Como explicar uma pessoa em fazer uma cirurgia sem anestesia, somente com estado hipnótico? Vai na internet, dá um Google, pesquisa, vai atrás, tem 1 milhão de informação sobre cirurgias que foram feitas em pessoas no estado hipnótico. Nada mais é um relaxamento profundo e a gente dá sugestão. Eu sou hipnóloga clínica, eu dou sugestão e essas sugestões faz com que as pessoas, essas sugestões faz com que esses comandos que são dados faz com que o seu estado de consciência obedeça. O seu estado de ser vai obedecer esses comandos. Tudo pelo estado hipnótico. Como explica isso, gente? Entende? Você viu como tudo tá na mente? Tudo vem, tudo é oriundo da mente. Gente, relatos médicos, 1 milhão de relatos médicos de gente que... Ai, nossa, essa pessoa, sinto muito, não vai poder andar, não vai poder fazer isso. Olha, infelizmente tem tantos dias pra ela ficar viva, ela vai morrer daqui 1 mês, daqui 2 meses. Ludmilla Feber mesmo falaram que ela morrer em 6 meses, 7 meses. Ela morreu 3 anos depois. Como explica isso, gente? Entende? É o poder que nós temos aqui. Uma certa vez, tem um livro que eu gosto muito e eu digo pra todo mundo, gente, que é o Poder do Subconsciente. Lá ele fala de um homem que ia morrer. Eu tô resumindo, tá? Ele ia morrer. Aí o filho dele foi lá e falou assim: pai, olha, eu achei um sábio que fez um anel com um pedaço da verdadeira cruz de Jesus. E as pessoas que usavam esse anel por determinado tempo eram curados. E o que aconteceu? O pai do rapaz foi literalmente curado. O anel curou ele? Não, o anel não curou ele. O que curou ele foi a crença. Jesus, quando ele fazia as curas, sabe o que ele falava? A tua fé te curou. Aonde está a sua fé hoje? O que você acredita hoje? Você acredita que você está na escassez? Ai, Hannah, não, olha, porque é difícil mesmo. Então, é difícil porque você está acreditando que é difícil. Quanto mais você acreditar que é difícil, mais disso você vai ter. A gente vai falar nisso quando eu falar da lei da vibração. A gente vai chegar lá, essa aula é uma delícia. Adoro. Mas, vem comigo, volta pra cá. Entende? Tudo é mental, tudo tá na mente, é o que você acredita. Nós temos o poder da autocura dentro da gente, a gente pode se curar, gente. Tá dentro da gente, porque tá aqui, dentro da nossa mente. Olha só, o Dr. Deepak Chopra, ele diz que nós somos as únicas criaturas que somos capazes de mudar a nossa biologia por meio dos pensamentos e sentimentos. Gente, vocês têm noção que é isso? Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Isso é uma coisa inexplicável, mas totalmente acessível e possível para você. Tudo que eu desejo no meu coração é que vocês entendam essa aula de hoje, para vocês começarem a criar uma vida totalmente fora do padrão desse mundo. Literalmente sobrenatural. Isso foi muito maravilhoso quando aconteceu comigo. Muito, muito, muito. Olha só, você pensa, você cria. Não existe acaso. Existe consequência dos atos que você pensou. Então, por exemplo, não existe uma coincidência.
O que existe é uma coisa que você criou. Esses dias eu postei aí nos meus stories, vocês que acompanham meus stories devem ter visto, que a gente estava indo pra academia caminhando e encontrei uma cobra. Gente, eu criei aquilo. Imagina, esses dias, e dias antes, apareceu uma cobra aqui na minha garagem. Porque eu tenho muito medo de cobra, gente. Eu tenho muito medo de cobra. E não sei se vocês sabem, mas aqui na Flórida tem muita cobra. E eu ando assim, com medo de cobra. Ai, uma cobra. Ai, meu Deus, uma cobra. E parece que eu vejo cobra em todo lugar. E aí eu começo, ai meu Deus, cancelado. Mas o meu sentimento é tão forte que eu vejo tanta cobra, gente. Eu falo, eu sou um imã de cobrinha. Porque elas vêm até mim. Por quê? Porque eu crio essa realidade pra mim. Ana, você é consciente disso e mesmo assim você continua criando? Pois é, pra vocês verem como às vezes é mais forte do que a gente. A gente tem que aprender a dominar os nossos sentimentos. Subir em cima desse cavalo selvagem, pegar ele, botar a rédea e gostar, né? Domar literalmente. E isso, gente, não acontece da noite pro dia. Isso é um processo. É estudo. Faz mais de 10 anos que eu tento me consertar. Trazer minha mente pra dentro de mim. Saber quem eu sou, da onde eu vim. Entende? É um processo que quando você entende, você faz. Você transforma a sua vida. Literalmente, você transforma a sua vida. Gente, olha só, eu ficaria aqui falando muito tempo, né? Mas nosso tempo tá esgotando. Mas o mais importante para mim hoje, de verdade, foi de passar esse conteúdo para vocês, é saber que eu tô expandindo esse conhecimento que mudou a minha vida. Saber quem eu sou, o meu relacionamento com Deus hoje mudou tanto, porque Deus não tá mais longe, sabe? Ele tá perto, o véu do templo se rasgou. Eu entendo o que é isso hoje. Hoje eu estudo a Bíblia segundo a metafísica e eu fico cada vez mais apaixonada. Quanto mais eu leio, mais apaixonada eu fico. E eu falo, meu Deus, quanta coisa maravilhosa. E como a gente é limitado, sabe? Como eu fui limitada há tantos anos da minha vida. E toda essa limitação por trás nada mais é do que o ego, infelizmente. Hannah está falando que existe ego dentro das religiões? Existe. Existe um efeito manada, existe um ego, existe. Porque quando você pega e você faz aquela leitura e você entende o que você está lendo e você vê que você é muito mais, entende? Que você pode fazer muito mais e você pode ter muito mais daquilo que pede ou pensa. Gente, tem noção que isso é muito mais, Isso é maravilhoso. Obrigada por você ter estado comigo até aqui. E eu vou pedir para que você assista de novo essa aula completa. Assista quantas vezes for necessário. Até que você absorva bem esse conteúdo. Desliga o botão de censura, por favor, para que você deixe penetrar esse conhecimento. Eu me lembro, aproveitar que ela entrou aí, que eu vi agora, eu me lembro uma vez que eu tava assim, eu era tão cega mesmo pela religião, que uma vez essa minha querida Rose, que eu amo, veio falar pra mim, que tá aí, beijo, e ela veio trazer um conteúdo, né, e eu não aceitei aquele conteúdo. Na hora eu já fui no meu quarto, peguei a Bíblia, desci brava, e não, porque não tá na Bíblia, e eu tava totalmente fechada. E hoje, quando eu vejo, tá na Bíblia. Só que é um axioma. Entende? É uma parábola. Você só tem que aprender como falar, como ler, como interpretar. E aí depois que você entende isso, sua vida fica leve, suave. E você fica preparado para receber todas as bênçãos que Deus tem para te dar e para me dar. Gente, beijo grande. Fica com Deus. Obrigada por ficar comigo nessa aula. Você que ficou aí fielzinha, meu Deus, a aula inteirinha, 1 hora de aula. Eu falei muito hoje, mas eu quero agradecer você de coração, Bárbara. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E tudo que a gente aprende, a gente tem que expandir e passar para o outro.
porque esse é o caminho para você ajudar outras pessoas, não é? Beijo grande, gente. Fica com Deus e até quarta-feira, nossa próxima aula. Fica com Deus. Obrigado!